Requisição de bens. Intervenção do Estado em propriedades privadas em situações de emergência. A requisição de bens é um tema que envolve a intervenção do Estado na propriedade privada em situações de emergência. Com fundamento no artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal de 1988, esse instituto é descrito como a possibilidade de uso de propriedade particular pela autoridade competente em caso de iminente perigo público, garantindo ao proprietário a indenização posterior, caso ocorra algum dano. Essa norma estabelece um dos mecanismos através dos quais o Estado pode responder rapidamente a situações que exigem ação imediata, refletindo a supremacia do interesse público sobre a propriedade privada. A origem histórica da requisição remonta ao direito militar romano, onde, em situações que exigiam a movimentação de tropas, era comum o uso de propriedades particulares mediante requisição. Esse contexto histórico revela que a prática não é nova e sempre esteve ligada à necessidade de responder a situações emergenciais. A requisição é um conceito que abrange a utilização temporária e compulsória de um bem, sendo caracterizada como onerosa e pessoal, ao contrário de outras formas de intervenção estatal, como a desapropriação, que envolve a transferência de propriedade de forma definitiva. Em situações de iminente perigo, a requisição se torna uma ferramenta valiosa para o Estado. Exemplos práticos incluem a utilização de escadas para combater incêndios, veículos para perseguições policiais ou barcos para resgates em situações de alagamento. Esses exemplos ilustram como a requisição permite que as autoridades respondam rapidamente a emergências, garantindo a proteção da vida e da segurança pública. A capacidade de requisitar bens necessários para a atuação do Estado é fundamental em cenários onde a demora pode resultar em consequências graves. É importante ressaltar que a requisição não é um processo que ocorre sem restrições. A utilização de bens particulares deve ser justificada pela presença de uma situação emergencial, e essa necessidade deve ser claramente demonstrada pela autoridade requisitante. O uso de bens públicos também é considerado em casos excepcionais, onde a requisição pode se estender a bens municipais ou estaduais, sempre precedida de autorização legislativa. Essa exigência de autorização legislativa é uma salvaguarda importante para proteger os direitos dos proprietários e garantir que a requisição não seja utilizada de maneira arbitrária. Outro aspecto a considerar é a natureza discriminatória da requisição. Ao contrário de outras formas de intervenção, como a desapropriação, que se aplica de maneira ampla e pode envolver muitos proprietários ao mesmo tempo, a requisição é uma ação direcionada e específica, voltada para a utilização de um bem particular em uma situação de emergência. Isso implica que a requisição é uma medida de exceção, utilizada apenas quando há uma real necessidade pública que não pode ser atendida de outra forma. A indenização pela utilização do bem requisitado é um elemento crucial na discussão sobre requisição. A Constituição estabelece que a indenização deve ser posterior ao uso e apenas será paga caso seja comprovado o prejuízo causado ao proprietário. Isso significa que, embora o Estado tenha o poder de requisitar um bem em situações de emergência, ele também tem a responsabilidade de compensar o proprietário pelos danos que possam ocorrer como resultado dessa utilização. Esse mecanismo de indenização é essencial para garantir que a requisição não resulte em injustiças para os proprietários. A doutrina também discute a possibilidade de requisição de serviços, o que amplia o alcance do conceito. Em situações em que o Estado precisa convocar cidadãos para desempenhar funções, como mesários em eleições ou jurados em tribunais, essa convocação pode ser entendida como uma forma de requisição. Isso revela a flexibilidade do Instituto e sua aplicação em diferentes contextos, além da mera utilização de bens materiais. A distinção entre requisição e desapropriação é um ponto crucial que deve ser destacado. Enquanto a desapropriação envolve a transferência definitiva da propriedade em função de interesse público, a requisição é temporária e se destina a atender situações emergenciais. A desapropriação exige uma justificativa mais ampla e uma compensação prévia ao proprietário, enquanto a requisição é uma medida rápida e emergencial, com indenização posterior. Essa diferença fundamental reflete as diferentes finalidades e contextos em que cada um desses institutos é aplicado. A aplicação da requisição deve ser acompanhada de um rigoroso controle para evitar abusos. O uso indiscriminado da requisição pode levar a injustiças e a um desrespeito aos direitos dos proprietários. Por isso,
É fundamental que as autoridades sigam procedimentos claros e transparentes ao requisitar bens e que os proprietários tenham acesso a mecanismos de defesa caso se sintam lesados. O equilíbrio entre a necessidade do Estado de agir em situações de emergência e os direitos dos proprietários é essencial para a legitimidade da requisição. Além disso, é relevante considerar as implicações práticas da requisição na vida dos cidadãos. Em situações de emergência, a capacidade do Estado de agir rapidamente pode salvar vidas e minimizar danos. No entanto, é fundamental que a população esteja ciente de seus direitos e dos mecanismos de indenização que existem para protegê-los. O Estado deve agir com transparência e responsabilidade, garantindo que a requisição seja vista como o último recurso e não como uma prática comum de intervenção na propriedade privada. Em resumo, a requisição de bens é um importante instrumento de intervenção estatal que permite ao governo responder a situações de emergência. A sua aplicação, fundamentada na Constituição Federal de 1988, deve ser realizada de forma cuidadosa e responsável, garantindo que os direitos dos proprietários sejam respeitados. As diferenças entre requisição e desapropriação são essenciais para entender o contexto e a finalidade de cada um desses institutos, refletindo a necessidade de um equilíbrio entre o interesse público e os direitos individuais. Assim, a requisição deve ser vista como uma ferramenta que, quando utilizada corretamente, pode contribuir para a proteção da sociedade em momentos críticos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!